Toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, teremos a nossa manhã de oração. Começar o dia buscando ao Senhor é essencial e muda tudo. É um tempo precioso de entrega, clamor, alinhamento e consagração ao Senhor. Se organize e venha orar com a gente. Homens, agora o recado é para vocês. Dia 26, às 20 horas, teremos nosso Papo de Homem, que marcará o retorno da nossa rede. Será um momento incrível, momento de louvor, da palavra, de oração e a nossa tradicional confraternização. Um lembrete importante, não venha só, traga o seu amigo. Um abraço, espero por vocês. Olá, queridos, quero convidar vocês para estar se preparando para a nova série de mensagens que iremos começar no dia 1º de março, Calvário. Durante os domingos de março, nós iremos falar sobre este tema e eu tenho certeza que será uma bênção para os nossos corações. Vamos firmes, pois temos certeza que será um tempo abençoador. Noite da Esperança é um convite especial que eu quero trazer para você com o tema Jó, a fé que permanece. Nós iremos começar no dia 3 de março. Eu convido você para estar junto conosco. Serão dias em que nós receberemos palavra de Deus, uma noite tão especial de oração. Prepare seu coração, pois tenho certeza que você será muito abençoado. E aí, igreja, tudo bem? Tem novidade chegando para os nossos adolescentes da rede Up Teens. Nessa quarta-feira, às 20 horas, dia 25, vai rolar nossa Last Night, com o tema Start. E a pergunta é, você está pronto? Vai ser uma noite cheia da presença de Deus e uma oportunidade para você dar um start na sua vida. Se você é adolescente, essa noite é para você. Não fique de fora, convide seus amigos. É tempo de dar start naquilo que Deus tem preparado. Esperamos vocês! Bora! Atenção, jovens! Dia 28 de fevereiro, às 20 horas, teremos o DIP com o tema Vamos Pra Cima. Não é sobre ficar no raso, é sobre mergulhar mais fundo em Deus. Se você tem 18 anos ou mais, essa noite é para você. Prepare o coração, chame um amigo e venha viver algo mais profundo. É tempo de ir além. Atenção, pais! Dia 28 de fevereiro, das 14 às 16, teremos a célula Up Kids para crianças de 9 a 11 anos. Faça a inscrição do seu filho no balcão de formações ou na secretaria da igreja. Família, estes foram os nossos avisos. Mais do que apenas eventos, essas são oportunidades de vivermos a igreja durante a semana. E agora, queremos fazer um convite mais que especial para você. Então, aquiete o seu coração, se assente, respire fundo, feche seus olhos e se conecte com Deus. Sabemos que você deve ter chegado aqui cansado, sobrecarregado, com os pensamentos em preocupações e ansiedades ou no trabalho, mas agora é o momento de se conectar com o Senhor. Então agora, abra o seu coração e se deixe ser ministrado pelo Senhor neste momento de adoração. Boa noite, igreja. Seja bem-vindo na casa do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé. Nesse momento nós estaremos adorando ao Senhor Jesus, dando início ao nosso louvor e à nossa adoração ao nosso Deus. O nosso despertar, nós estamos nesse evento, nesse momento de adoração, e que você peça para o Senhor que venha despertar o seu coração para um novo começo, despertar o coração para poder estar na presença do Senhor, despertar o nosso coração para dar o nosso melhor, a nossa adoração ao Senhor Jesus, para que Ele reine em nossas vidas, para que Ele reine em nossa casa, para que Ele reine em nossa cidade, Ele reine na nossa igreja, Ele reine em nossa nação. Nós somos filhos e escolhidos e temos que nos despertar para a adoração, Senhor, para a exaltação do nosso Senhor Jesus. Abra o seu coração e se coloque diante da presença do Senhor. Diga para Ele o tanto que você o ama, que você o adora, que você deseja a presença dEle inundando a sua vida. Feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós não queremos sair daqui, Senhor, da maneira que nós entramos, Pai. Nada vai nos impedir de te adorar e de te exaltar, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor, com a tua presença aqui, Senhor. Inunda-nos com a tua glória. Desperta-nos para um novo começo em ti, Senhor. Desperta-nos, Deus.
Exalta o teu nome, Jesus. Louvado tu és, ó Deus. Aleluia, Jesus. Eu não vou sair daqui encontrei o meu lugar. Meu desejo é te servir. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e clamar esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e clamar esse lugar. Nós desejamos a ti, Jesus. Nós queremos mais de ti, ó Deus. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e clamar esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e clamar esse lugar. Inflama a minha alma com tua chama, vem derrama fogo no altar, não se apagará. Inflama
inflama esse lugar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Receba, Jesus. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de buscar a face do Senhor em espírito e verdade, adorarmos a Ele em Cristo Jesus. Que bom que você está aqui para isso, amém? Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Como é bom estarmos juntos, celebrarmos a Jesus juntos. Que alegria, nós nos alegramos também por você que está conosco pela internet. Deus te abençoe, te alcance, derrame graça sobre a sua vida e família em nome de Jesus. Nós queremos agradecer você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez e nos dá a alegria da sua companhia. Deus te abençoe, fique à vontade entre nós. Nós somos família de Deus, povo simples, mas que vive em profundidade, buscando ao Senhor e as coisas de Deus neste mundo, amém? E eu quero que você fique bem à vontade entre nós. Mas você que está aqui pela primeira vez, nós temos uma lembrança para você. Você vai sair daqui não só abastecido pela palavra de Deus, pela presença de Deus entre nós, mas também com um carinho nosso. É um mimo que queremos te abençoar. Então, ao final do culto, por favor, você pode se dirigir ao balcão ali de informação, ou lá no fundo, no hall de entrada, falar com os irmãos que estão lá bem caracterizados, uniformizados, e dizer: estou aqui pela primeira vez. Eles vão te entregar uma lembrança, o sinal da nossa alegria e esperança de que você volte mais vezes. A igreja concorda, amém? Graças a Deus, queridos. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, agora também com o nosso louvor financeiro. Então, se você veio preparado, sentir no seu coração, entender de participar desta hora, compreendendo que tudo é de Deus, tudo é para a glória dele. Quando cantarmos essa próxima canção, nós poderemos nos dirigir à frente, através dos nossos envelopes, com depósito aqui nas urnas, ou QR Code na tela, como você preferir. Mas faça isso com alegria e gratidão, como a palavra nos orienta, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos no Despertai 2026, e este é o tempo de se despertar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3,16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Eu não sei você, mas eu preciso, e eu quero, e eu busco ser despertado pelo Senhor, no poder do Espírito, para conhecer Jesus cada vez mais e viver no seu amor. Vamos juntos nisso? Deus tem grandes coisas para nós, queridos. Não é apenas um evento, é um tempo especial que Deus nos permite ter para nos aprofundarmos na sua presença. Feche seus olhos, quero te convidar à oração. Comece a buscar ao Senhor, comece a declarar palavras de adoração, comece a exaltar o Santo, 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 eternamente Santo, 1000 vezes Santo. Nós declaramos a Ti, Senhor, adoração. Tu és exaltado, entronizado, glorioso. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós queremos Te conhecer mais, nós desejamos Te conhecer mais. Senhor, tira-nos, ó Deus, da superficialidade nesta noite. Quem sabe, Pai, da mediocridade, de um conhecimento raso, supérfluo, ó Deus, tão pequeno acerca de Ti. Mas quem sabe nessa noite o Senhor nos prepara águas mais profundas, um despertar da nossa alma, do nosso espírito, do nosso entendimento, sim, Senhor, da nossa fé, para Te conhecer, para Te amar, para ser igual ao Senhor, para Te obedecer. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito de Deus, com o Seu poder. Nós nos unimos à oração do apóstolo Paulo. Vem, Espírito de Deus, com o Teu poder, revelar Jesus,
despertar-nos, ó Deus, da sequidão, da mornidão, despertar-nos da apatia, ó Deus, vem nos despertar, Senhor, ao anseio pela tua noiva, da tua noiva, pela tua presença. E nessa noite, Senhor, encontre-nos sedentos, abertos, dispostos, submissos, ó Deus. Nós queremos mais de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Você crê nisso? Você deseja isso? Louve ao Senhor com as suas palmas. Vamos exaltar o nome de Jesus. Aleluia.
exaltamos, Pai, na beleza da tua santidade. Tu és adorado, Senhor, pela tua igreja. Tu és adorado pelo teu povo, Senhor. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Senhor. Seja adorado. Nós chamamos Jesus. Nós declaramos a Ti a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso amor, Senhor. A honra e a glória a Ti, Jesus. A adoração a Ti, Jesus. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Jesus, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Dia
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome que está acima de todo nome. Com as nossas mãos levantadas aos céus, declarando: bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos redimiu, porque a sua misericórdia dura para sempre, que restaurou a nossa história, nos deste nova vida, porque a sua bondade e misericórdia dura para sempre. Senhor, adoramos a Ti e declaramos este culto centralizado no nome de Jesus. Espírito de Deus, continue fluindo entre nós, ministrando, falando à Tua igreja. Nós adoramos, o amamos e bendizemos a Ti, em o nome de Jesus. Aleluia. Oferte ao Senhor suas palmas em adoração a Ele, queridos, mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos queridos. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa noite tão especial. Já é o nosso segundo momento do despertar. Nós iremos até terça-feira. E glória a Deus, porque nós temos a plena certeza que o Senhor reservou este momento para juntos adorar a Ele e receber mais uma porção para que a nossa fé seja fortalecida. Meus irmãos, com muita alegria eu quero chamar aqui o pastor Guto para estar compartilhando, trazendo uma mensagem de Deus ao nosso coração. O pastor Guto está acompanhado da família preciosa, a qual ele vai estar apresentando, e tive a alegria de conhecê-lo, e foi intencional e também foi uma agenda dos céus ao conhecer este homem de Deus. E uma alegria muito grande. Pastor Guto pastoreia na primeira IPI em Marília, e nós tivemos logo o primeiro contato. Eu falei: este abençoado tem que estar conosco no despertar. O Senhor trouxe paz ao coração, já estávamos em oração, e eu louvo a Deus quando Ele nos mostra pessoas tão crentes, tão cheias de Deus, e a gente tem essa conexão com pessoas de uma forma tão especial, e levar até elas, como nos conectou com o pastor Guto, e foi muito assim, algo de Deus. Eu tenho certeza que você sairá daqui nessa noite edificado pela palavra de Deus, que será pregada através do servo do Senhor. Amém, meus irmãos queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as suas mãos em direção do pastor Guto. Senhor, nós te louvamos pela vida deste homem, servo do Senhor. Te agradecemos pelas conexões. Te louvamos, ó Pai, por essa agenda que aprove o Senhor nos mover e conhecê-lo. Eu tenho certeza, ó Pai, que a Tua igreja será abençoada através do ministério que o Senhor confiou a Teu Filho. Deus, obrigado pela sua família. Nós oramos para que o Senhor continue guardando, sustentando, guardando o Seu rebanho. Tudo que leva o nome, o sobrenome, Senhor, nós entregamos aos Teus cuidados. Pai, o Senhor despertou aqui um povo sedento, um povo faminto. Dos quatro cantos da nossa cidade, o Senhor despertou um povo sedento. Por isso nós oramos que a Tua palavra venha como água para os sedentos. Que a Tua palavra, Senhor, venha como um pão para os famintos. Nós desejamos mais o Senhor, pois desejamos de todo o coração conhecê-lo mais e mais a Ti, e converter o nosso coração totalmente à Tua vontade. Pai, usa o Teu servo, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Enfim, graça e paz a todos, amém? Trago um abraço da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Marília, nosso conselho, ao conselho dessa igreja e aos pastores, pastor Rodrigo, pastor Valdemar, ao privilégio de ter sido convidado para falar com vocês, uma responsabilidade. E, enfim, vocês conhecem todos os protocolos que todos nós pastores fazemos quando vamos numa igreja, a gente se apresenta. E eu não vim sozinho, vim com minha esposa,
a Thaís, vim com os meus filhos, Caleb, Levi e a Cristal, que está no Kids, é isso? Eu acho que ela está por aí. E estamos aí na caminhada juntos há 18 anos, é isso? Nasci presbiteriano independente, aqui em Biporã, aqui do lado, Ibiterra, Porã Bonita, e me formei em Londrina em 2001, fiz a minha licenciatura, minha ordenação em Brasília, fiquei 10 anos quando conheci a Thaís, e eu tive meus 3 filhos lá em Brasília. Depois de 2015 eu vim para Marília, estou ali até hoje 12 anos. No ano passado eu cumpri meu último ano de titularidade, eu abri mão para voltar a ser coroinha. E vocês não sabem como que é bom isso. Enfim. Mas eu estou aqui com vocês e quero de alguma forma ser uma bênção na vida de vocês, amém? Um instrumento fácil de Deus para falar ao seu coração, às tuas afetividades, às tuas emoções, ao centro da tua existência, e que o Espírito Santo fale de uma forma mesmo poderosa, usando o que ele já inspirou, o que ele já revelou, amém? Ele já revelou, já inspirou, o que nós esperamos nessa noite aqui, que ele ilumine aquilo que ele já inspirou e revelou, porque ninguém estuda aqui, ninguém lê um livro, ninguém, lê alguma coisa se não tiver luz. E para que isso seja evidente, claro, fique saudável, é preciso que essa iluminação venha com clareza. E se tem alguém que tem clareza no que faz, no que ministra, é a pessoa do Espírito Santo. E quando o pastor Rodrigo me fez o convite, eu fiquei na dúvida, né? Já logo eu falei assim, eu quero convidar você para um congresso e tal, e ele havia falado despertar. Eu falei, gente, o que eu vou falar? E aí o Espírito Santo falou, você não vai falar nada, porque quem vai falar é a minha palavra. E aí nessa procura, nessa investigação, eu quis muito, antes de falar com vocês aqui, ter um momento online com o pastor Rodrigo. É uma coisa que eu faço, tanto quando eu sou convidado para pregar, quando eu convido também. Eu convido pastores para pregar lá, e eu converso com eles online, sozinhos, para explicar, mais ou menos, olha, vamos pensar nessa perspectiva. E para mim foi muito bom aquele momento, ali a gente já foi muito ministrado, e eu tenho certeza, pastores, que Deus dá banquete para nós, uma única vez, assim, Deus dá banquete todos os dias. Aliás, a dieta de Deus, na dieta de Deus, Deus resolve dar o banquete que Ele quer para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se você não sabe, a palavra dieta, quem é nutricionista aqui? Fora minha esposa. Quem é nutricionista aqui? Vocês aí. Quem mais? Nutricionista, quem mais? A palavra dieta, dieta do dia, tem a ver com a relação do homem com a terra. Então a dieta saudável é a relação do homem com aquilo que a terra dá na sua época. Hoje nós temos frutas fora de época. Nós comemos muitas coisas fora de época. Mas quando nós respeitamos a época das estações e comemos o que a terra produz, tudo isso foi muito pensado por Deus como Criador, e quando nós nos relacionamos com a terra, do jeito que a terra nos dá, segundo as suas estações, nós estamos saudáveis e protegidos pela criação de Deus. Essa é a graça comum, essa é a manutenção de Deus com a sua criação. Deus não só criou os céus e a terra, Ele mantém o que Ele criou. Ele mantém o que Ele criou. Só que Deus também tem a dieta espiritual dele, a celestial. Todos os dias Deus está a fim de alimentar você, amém? E o faz com a sua palavra. E só acontece porque você vai no manual de boas práticas, porque todo lugar, um restaurante, uma lanchonete é preciso, e as de plantão sabem o que eu estou dizendo aqui, que é preciso ter um manual de boas práticas, para poder organizar, manter limpo, ser saudável, higiênico, o ambiente onde se faz a comida, onde vai servir outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque
Deus, ele resolve se revelar na hora que ele quiser e ele não tem medida. Não há migalha com Deus. Quando ele quer derramar, ele derrama mesmo, seja com 2, 3, não tem problema. Deus arruma um jeito de ter um banquete comigo e com você. E ele não tem problema de gastos. Entenda isso, quando você entra no teu quarto, no teu tameion, sala de armazenamento, no teu quarto secreto, sala de armazenamento, Deus tem lá nesse armazém algumas coisas no seu coração que não devem mais estar lá, como outras coisas que Deus quer colocar lá no seu coração. Quem entra no quarto secreto, no tameion, entra na sala de armazenamento. Quando Deus entra na despensa da sua casa, ele vê a bagunça que está lá. E na bagunça, Deus resolve fazer uma organização. E essa organização, só você, porque Deus não entra chutando, certo? Como faz os fiscais. Ele entra pedindo licença para ver se ele pode organizar a despensa do seu coração. Então não perca a oportunidade de entrar no quarto e ter um momento de oração, porque Deus quer falar com você, amém? Deus quer organizar a sua vida, pai, mãe, patrão, funcionário, jovem, filho, filha, os mais experientes, avós e avós aqui, amém? É isso. Enfim, eu estou falando isso porque naquele dia online, algumas coisas aconteceram ali, e eu saí muito empolgado, muito animado, precisando despertar para muitas coisas. E respeitando o tema dessa noite, no congresso que iniciou hoje de manhã, é isso? Eu quero compartilhar uma palavra para vocês que está na Escritura e tem tudo a ver conosco. Quero que você abra a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, mais precisamente no capítulo 13. Capítulo 13 de Romanos. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o 14, são apenas 4 versículos, os 4 últimos versículos do capítulo 13. Não obstante, ele não está encaixado aqui à toa. Ele respeita, ele faz sentido tanto para o conteúdo que vem de trás, anterior, como posterior. E ele chama atenção daquilo que, olha só, irmãos, presta atenção aqui. Essa carta, Paulo não escreve para os de fora, escreve para os de dentro. Quem são esses de dentro? Para os crentes. Ele não escreve para o mundo. Ele não escreve para o ímpio, ele não escreve para o não crente, ele escreve para os cristãos em Roma. Por isso que a chamada aqui, a responsabilidade, não é com os de fora, é com os de dentro. E o despertar não é para os de fora, é para os de dentro, porque fala do quê? De morte ou de sono? Morte ou de sono? De sono, então quem está com sono ainda está vivo. Porque o mundo lá fora precisa de salvação, ressurreição, mas os de dentro, que estão dormindo ou morrendo devagar, precisam de avivamento. Avivamento para aqueles que estão quase morrendo. A igreja precisa de avivamento. Os de fora precisam de ressurreição. Os de fora precisam ouvir o seu nome. Vem para fora, Lázaro. E quem tem essa mensagem de salvação somos nós. Mas é sobre nós também que vêm os ataques e os perigos da sonolência espiritual. Estão entendendo o que eu estou falando? Sonolência. Olha aqui para mim, você não vai dormir essa noite, porque eu não vou deixar você dormir. Você vai despertar de alguma forma. E me ajuda aí, se alguém estiver dormindo, levanta a mão que eu falo. Você vai sair daqui hoje despertado, amém? Vamos lá. Estou empolgado. Irmãos, vamos à leitura? Olha que beleza, olha que maravilha. Eu vou ler aqui, de costa aqui. E ele fala para quem? Olha, presta atenção, já é uma dica hermenêutica aqui. Uma chave hermenêutica de interpretação. Ele não está falando para os de fora. Não tem como cobrar dos de fora aquilo que eles não têm. Conexão espiritual, visão, discernimento espiritual. Eu não cobro obediência de quem não foi convertido. Eles não vão entender. A gente cobra obediência daqueles que se converteram. A gente não corrige o filho dos outros, a gente corrige o nosso. Entende isso? Eu chamo atenção, se bem que se deixar eu chamo também. Não é assim? Não tem lá no momento do batismo, que a igreja levanta e fala assim, vocês são responsáveis pelos filhos dos outros também? Acontece. Mas vamos à leitura. Olha só que interessante.
E digo isto a vós. Ele está dizendo para mim e para você. Olha para o teu amigo aí, teu irmão. Está dizendo para você. Está dizendo para você. Para nós. Olha lá. E digo a vós outros que conheceis o tempo. Será que vocês conhecem o tempo? Paulo está dizendo isso. Será que vocês conhecem o tempo? E o tempo ali não é cronos, lógico. Cronológico não é cronos, é kairos. Não é saber se eu tenho um relógio com ponteiro ou digital, que eu sei olhar horas, não é isso. Não está falando de cronos, está falando de kairos. Se você consegue enxergar o kairos entrando e rasgando no cronos, para mostrar sinais que só a igreja pode enxergar espiritualmente. E esse é o desafio. Quem está acordado e conhece o tempo, é porque está esperto, por isso desperto. Alguém que é esperto porque está acordado. Quem começa a dormir precisa despertar. Aliás, o despertador tem um nome, despertador. A gente está com vontade de dormir, gostoso, né? Aí o infeliz acorda a gente. Aquele, despertador. Dói mesmo. A gente quer dormir um pouco mais, mas ele desperta a gente. Mas vamos lá. De repente, hoje é dia de despertar a dor que te está consumindo nessa noite, em nome de Jesus. Já é hora, olha aí, já é hora, mas não é o horário do Cronos, mas é nesse momento, quer dizer, o Kairos está chegando, está mostrando para nós, já é hora de vos despertardes do hipnos. A palavra no grego ali é hipnos, que forma a palavra hipnose. Olha o perigo. Quantos de nós estamos entorpecidos, hipnotizados com as coisas desse mundo e não, quase que dormindo, porque quem é hipnotizado entra num modo stand-by, não percebendo nada, sendo levado para quem hipnotiza. Sim ou não, os psicólogos, os psicanalistas de plantão, sim ou não? Não tem ninguém aqui, psicólogo? Sim ou não, sim? Porque a nossa salvação, o ímpio não pode dizer isso, nós podemos dizer, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está falando para os de fora, está falando para os de dentro? Falando para nós. Ah, pastor, então como é que a gente vai pregar a palavra? Com a sua vida. Uma vez que você cumpre isso aqui, está ligado, conhece o tempo e está acordado, você é uma possibilidade de manifestar com a sua esperteza nesse mundo, no seu testemunho. Só falando, ou melhor, só se comportando, você pode ser um instrumento de salvação para os de fora. Cabe a você viver o Evangelho. Não cobre dos outros lá fora aquilo que eles não podem entender. É preciso que haja o download espiritual. Eu mando um arquivo para você, por exemplo, e você não consegue abrir, e fala, pastor, não estou conseguindo abrir. Pois é, eu acho que está faltando você baixar o aplicativo. E só quando você abaixa o aplicativo que você consegue abrir o arquivo para poder entender e compreender. Então, para os de fora, a não ser que Deus faça o download, que o Espírito venha e tome essa pessoa e acorde ele espiritualmente, até então ela vai ficar morta espiritualmente. Mas Deus fazendo o download, ela acorda e ela começa a entender o que se conversa entre um crente e outro crente. Aí ela começa a entender os princípios e valores da palavra. É que ela começa a entender os valores do reino. Então ela começa a entender que ela precisa, olha só, vai alta a noite, e vem chegando o dia, a representação, uma metáfora aqui, da noite como um lugar onde a gente quer balada, a gente quer muita festa. Mas noite é momento do que? De descanso, e não de balada. É um paradoxo esse texto. A noite, aqui, nesse caso, é o momento que as pessoas querem fazer coisas erradas. E não está falando para os de fora, está falando para os de dentro, porque o que vai ser exposto aqui é porque provavelmente estava acontecendo com os de dentro. Pastor, é isso mesmo? Isso mesmo. É para nós, os que se dizem crentes,
São os judeus e os gentios que se formavam essa igreja de Roma, que Paulo tinha escrito para essa igreja e nunca tinha visitado, visitou muito tempo depois. Ele estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária, então ele escreve uma igreja que ele nunca tinha ido, mas ele entende, por isso que é diferente de Corinto, que ele escreve exortando os cristãos, chamando a atenção, porque havia bagunça dentro da igreja em Corinto. Mas em Roma, em Romanos, ele não trata de problemas morais, ele trata de problemas teológicos, doutrinários. Deixemos, pois, as obras das trevas, que está relacionado com a noite, e revistamo-nos das armas que tem a ver com o dia. Nós temos necessidade de dormir, sim ou não? Fisiologicamente ou biologicamente, nós precisamos dormir, e não está falando desse sono, porque isso precisa acontecer, você precisa dormir, você precisa acordar. Não obstante, na vida espiritual, o sono não é aceitável, a não ser que Deus o leve você e você fique dormindo no stand-by esperando o grande dia. Fora esse sono, nenhum outro sono é aceitável. Por exemplo, esse aqui. Muita gente hipnotizada pelos valores desse mundo. E isso, cristãos dentro da igreja. Por isso que o chamado aqui para despertar é para nós, não é para os de fora. Na necessidade biológica, todos nós precisamos dormir aqui e acordar, amém? Mas na vida espiritual, presta atenção, Deus coloca em você uma capacidade de vigilância, que ainda que você durma, o teu espírito está ligado com Deus. Ainda que você durma, o teu espírito está ligado, esperando, como as 10 viúvas, 5 estavam preparadas, mas outras não estavam preparadas. Todas dormiram, mas as que dormiram estavam com azeite, é sobre isso. Se for para dormir então, pastor, fisicamente, então que eu durma com o azeite sobre minha vida, com o Espírito Santo sobre mim, acordando o meu espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se for para dormir fisicamente, então que eu durma ligada ao Espírito, pronto, cheia de azeite, porque se ele voltar, vai ter vela para curar, né? Ou melhor, vai ter óleo para curar, óleo para iluminar e óleo para alimentar. Aliás, o azeite está caro, né? Se alguém quiser dar de presente de aniversário para mim, pode dar. Meus irmãos, presta atenção, olha o verso 13, andemos dignamente como em pleno dia. Não, aí ele está falando para os cristãos, porque a realidade de Roma era isso. A realidade de Roma era isso: orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Será que isso acontece ou não acontece no seio da igreja? Gente, quais são os escândalos, os últimos escândalos que nós temos ouvido por aí? Talvez aqui não, mas em outras igrejas. No meio gospel, quantos escândalos? Sim ou não? Muitos, muitos. É sobre isso. Essa palavra eu estou pregando hoje, com a graça de Deus, e esta palavra que é do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós hoje aqui em Sertanópolis. Se está sendo filmado ou não, não sei, que isso alcance quem precisa ser alcançado em nome do Senhor Jesus. Mas é preciso que a igreja do Senhor esteja acordada, para ouvir que ela precisa continuar vigiando. Vigiando. Verso 14. O último versículo diz assim: mas, adversativo, quer dizer, eu proponho para vocês um comportamento diferente, totalmente diferente, diante de tudo isso que foi falado aqui, que acontece no meio de vocês. Eu digo para vocês: revesti-vos do Senhor e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Feche seus olhos. Pai, esta é a tua palavra. Eu peço, Pai, que agora na aplicação dos pontos, Deus, das lições, haja, Pai, o entendimento de que nós precisamos tomar posição e sermos obedientes, porque a obediência acontece para os filhos e não para quem não é filho. E nós queremos ser uma igreja obediente, que para ouvir, que presta atenção e que executa. Por isso, Deus, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Eu comecei a pregar que hora? 7h30? É isso? Já é 8 horas, é isso?
Gente, eu não sei, eu acho que Deus, o tempo passa muito rápido comigo. Vontade de falar, vontade de provocar, vontade de botar dentro da sua cabeça, de dizer, vale a pena servir a Deus, vale a pena seguir a Cristo, vale a pena até sofrer o que eu estou sofrendo, apesar de mim, Deus está no controle da sua vida. E Deus está a fim de... E olha só, aquele que começou a obra em você, Ele vai completar. Presta atenção. A fidelidade dEle é maior do que a sua em relação a Ele. Então, porque Ele é fiel e não muda, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então Ele continua com você, há esperança para você. Olha aqui para mim, levanta o pescoço. A palavra expectativa significa levantar o pescoço. Quem não tem esperança, não pode ficar assim. No aeroporto, a minha filha está chegando, aí vem lá o voo, plano de voo, aí chega, ela chegou, né, o avião desceu, aí está no saguão, e aí ela fica assim, esperança, porque ela falou que vinha, então quem fica na expectativa é quem levanta o pescoço. De repente eu avisto, não precisa mais de esperança, a minha expectativa está sendo respondida, eu só quero ver e abraçar minha filha. Está cheio de crente caminhando assim, ó, sem esperança e sem expectativa, porque expectativa significa levantar o pescoço. Levanta o seu pescoço, para de ficar dormindo, levanta o pescoço, é para acordar mesmo, é para despertar mesmo. Vamos lá, meus irmãos, muita informação, mas você tem uma noção, Paulo quando escreve Romanos, ele escreve com uma intenção, num primeiro momento, de chamar a tua atenção, para você ouvir com entendimento. Olha aqui para mim, primeiro capítulo até o 11 de Romanos, Paulo só quer uma coisa para você, entendimento e atenção. A partir do capítulo 12, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de tudo que eu escrevi para vocês, pela muita misericórdia do que Deus fez, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso... Agora Ele quer você, comportamento. Ele quer você, dedicação. Primeiro momento, entendimento e atenção. Segundo momento, comportamento e dedicação. Ele quer você. Se entregue, porque agora, diante de tudo aquilo que eu escrevi, teórica, teológica e doutrinariamente, agora eu quero você para amar na prática aqueles que você precisa amar. E não tem nada a ver com a sua mãe, com o seu pai, tem a ver com quem te ataca, com quem te persegue. Por isso que no capítulo 13, no comecinho, fala de você entender e sujeitar as autoridades instituídas por Deus. E eu não estou falando aqui de esquerda e de direita, porque essa arrumou uma confusão no meio da igreja hoje. Sim ou não? Sim ou não? Na minha igreja também. E não é diferente daqui. Então fica comigo aqui, ó. Se a palavra está dizendo para nós sermos sujeitos, porque ela está dizendo assim, que quem instituiu foi Deus, não foi os homens. Ai daqueles que foram instituídos como autoridade, não serem o que Deus quer que eles sejam. E é problema deles, mas nós que somos crentes, nós vamos nos submeter. A não ser que essa autoridade, com aquela autoridade instituída nesta época, ou em alguma época, pedir alguma coisa que entre em conflito com os valores de Deus. Aí sim, nós não vamos nos dobrar. Rei, pode fazer a imagem aí, porque nós, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser, a gente não vai se dobrar diante da estátua. É sobre isso, sim ou não? Sim. E eu digo para vocês, vem a alta noite, vem chegando o dia. É um texto escatológico, um pequeno trecho, perícope, escatológico para dizer assim, está chegando no final. A salvação está tão perto, já não é mais já é, agora já é. Mas agora está perto do ainda não, o ainda não, já e ainda não, é a perspectiva teológica, percepção teológica que os teólogos têm do Evangelho, é o já e ainda não, porque já Jesus morreu na cruz e consumou, ainda não porque não veio para nos trazer e glorificar, para nos buscar e glorificar, então o ainda não está mais perto do que já é, presta atenção, o ainda não está mais perto do que já foi. E a gente está vendo que as coisas vão afunilar, aqui no Brasil e fora do Brasil. Sim ou não, meus irmãos?
e está apertando, e o primeiro lugar que Deus arruma para exercer o seu juízo é a igreja. Deus começa com a igreja, Deus não começa com os de fora. Então é um chamado para os de dentro, não para os de fora. Por isso que ele fala assim, ó, acorda. Fala pro teu irmão, acorda. Acorda. Ele quer você. Irmãos, eu não posso me alongar muito na introdução, mas eu quero trazer o primeiro ponto, que é óbvio, já é hora de despertares do sono. Fala comigo, já é hora de despertares do sono espiritual. É esse sono que me tira a capacidade de enxergar espiritualmente, de perceber o ambiente da minha casa, perceber o ambiente da minha vida espiritual, não perceber o ambiente da vida da igreja, por exemplo. A falta de discernimento hoje, e eu digo para vocês, talvez, se você pudesse pedir um dom, peça o dom do discernimento, mais do que qualquer outra coisa, porque o discernimento traz consigo a ideia de que primeiro você conheceu e entendeu, por isso você tem poder de discernir. Você chega no açougue, me dá uma fraldinha, me dá uma maminha, me dá uma alcatra, me dá picanha, me dá, então, na peça completa da alcatra, do traseiro direito, traseiro esquerdo, qualquer coisa assim, o açougueiro que sabe mexer com isso, ele sabe onde está a picanha, sabe onde está a alcatra, sabe onde está a maminha. Então, por quê? Porque ele conheceu primeiro, estudou e entendeu a carne, então ele pode separar, cerne no meio, mento, conhecimento, ele tem conhecimento para separar no meio. A palavra discernimento significa isso, a capacidade de triturar, entregar tudo separadamente para você. Se você entende e conhece bem, então você discerne bem. Você pode ser o único a discernir nessa plateia, ou melhor, nesse ambiente. Inclusive coisas que deveriam ser faladas, mas não foram ditas. Porque o que se ouviu, todo mundo ouviu, mas o que deveria ser falado, só aquele que entende e conhece. O discernimento vai além do que você só ouviu. É possível que você chame o pregador e fale assim, ó, você devia ter falado isso, não falou. Aí eu falo assim, nossa, por que eu não sei disso? Porque me falta conhecimento e entendimento. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro ponto, despertai do sono espiritual. E como eu falei, a hora ali que ele fala do kairos, o tempo oportuno. É entender que eu estou no barco da vida cristã, esperando o vento, por isso oportunidade, unidade do porto. Já pensou nisso? Os ventos que vinham para os marinheiros, eles esperavam oportunitas. Oportunitas era o nome do vento, que era o vento que levava à próxima unidade do porto, oportunidade. E só posso ir para a oportunidade de Deus, a unidade do porto, se vier vento. E quando o vento vem, você não ergue um mastro, a vela, porque você está dormindo. Você está vivo, mas você está dormindo. E fica como se estivesse morto. Então você é mais um, junto com os mortos, mas está dormindo. Está até vivo, mas está dormindo. E fica como alguém que está morto. O vento vem e você não levanta a vela. O mastro não vem. E o vento que vem, você perde a oportunidade de levar você para a unidade do porto, a próxima unidade do porto. Em outras palavras, você está dizendo, olha, eu estou vindo falando para vocês hoje aqui, crentes, judeus, gentios em Roma, porque eu estou lutando pelo Evangelho, mas mais do que isso, esperando com expectativa a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dia. Trabalho incessantemente, como alguém vigilante, vigiando a todo momento, porque o capítulo 13, primeiro capítulo, versículos primeiros, fala de a gente respeitar as autoridades, fala de um comportamento cívico, que os cristãos têm que ter em relação aos governantes de Roma, naquele contexto. Paulo não cria um motim ali, para ir contra o governo de Roma, pelo contrário, que vocês, com a postura de vocês, respeitem a autoridade. E hoje a gente está misturando aí, por questões ideológicas e políticas, que os crentes querem bagunçar o Correio do Brasil.
Então, o comportamento cívico diante das autoridades, depois vem o amor ao próximo. Porque quem cumpre a lei do amor, cumpre toda a lei. Comportamento relacional, fraternal. E agora aqui o comportamento vigilante. Vocês são crentes, estão vivendo aí no dia a dia, tem a opressão de Roma, tem a obrigação e a responsabilidade de amar uns aos outros, e o próximo aqui não é o próximo gentil, o próximo judeu, o crente da sua igreja, não, é o próximo de qualquer próximo daí de fora, porque amor é para todos, sim? Mas também, vocês, irmãos em Cristo Jesus, vocês são chamados também para estarem acordados a respeito do tempo que está chegando, porque está mais próximo do que quando nós cremos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, por isso que a gente precisa despertar. Você vai dormir gostoso hoje em nome de Jesus, amém? Mas você vai estar acordado espiritualmente, ligado com Deus, amém? Você fala, Deus, eu quero dormir bem hoje, meu corpo descansar, minha alma descansar, mas o meu espírito, Deus, eu quero estar acordado te esperando, porque hoje é mais um culto na presença de Deus, mas pode ser o último culto até a volta dele. É mais um culto na presença de Deus aqui em Sertanópolis. Deus, o Senhor está aqui, amém? Aí só Deus pode falar amém, porque assim seja e é assim que é. Porque só Deus pode falar amém, porque é verdade. Então é mais um culto, pode ser o menos um culto, o último culto antes da volta dele. E eu quero que você vá para sua casa depois, porque tem gente que não está acordando no outro dia, está morrendo. Pode ser que seja o último dia da sua vida hoje, pode ser o meu último dia, mas nessa noite eu quero dormir com o meu espírito esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre isso. Durma, descanse, Deus fala, mas o seu espírito fique acordado, porque a hora que eu voltar, você não vai ser pego de surpresa, porque você está vigiando. Quem é que contrata um vigia para ficar dormindo? Quem é que contrata um vigia para ficar dormindo? Mesmo que ele não saiba quando o ladrão vai chegar, ele está lá com a responsabilidade de quê? De ficar vigiando. E Deus fala conosco hoje através da sua palavra. Acorda aí. Eu estou voltando. Porque é mais um culto na presença dele, mas pode ser o último culto antes da volta dele. Desperte do sono espiritual, verso 11. E a palavra que ele usa ali para despertar significa egueiro, significa levantar-se como alguém que ressuscita. Do sono, da hipnose, do torpor espiritual, de uma sonolência. E Paulo usa essa linguagem de ressurreição. O crente regenerado pode cair em apatia, quando perde a consciência da eternidade. E é verdade, é tão só imanente, esquece que também tem o transcendente. E só faz sentido eu viver o imanente, porque eu estou ligado muito bem ao transcendente. Vocês lembram daquela cena no Getsemane? Quando Jesus vai orar? E Jesus é aquele que, sofrendo tudo que sofreu, estava em oração, sabendo que depois dali ele ia ser preso, e ele resolve orar, e aí a oração na vida do cristão é uma forma de enxergar quem está querendo vigiar a todo momento. E o problema é que mesmo os discípulos de Jesus, mesmo nós falhamos, do lado de Jesus nós falhamos e dormimos. A ilustração melhor do que essa não existe. Os discípulos dormiram na hora da maior batalha espiritual da história. O sono deles revelou fraqueza, mas também falta de percepção do momento redentivo. A igreja hoje vive às vésperas da consumação, presta atenção. Jesus está voltando. O ainda não está mais perto do que quando começou. Mas age como se estivesse em férias espirituais. E é verdade, eu vou sair de férias, não quero nem saber de igreja. Acontece comigo também, viu? A igreja pode possuir ortodoxia teológica, ainda assim estar espiritualmente sonolenta. Pode conhecer os 5 pontos do calvinismo, da reforma, e ainda viver como se Cristo não fosse voltar. Não vai voltar não, minha avó já dizia. Por isso que a cultura moderna, ela apresenta para nós conforto e distração. O reino de Deus,
Ele espera de você, sabe o quê? Vigilância e expectativa. Fique acordado e levante o pescoço, olhe para cima, eu vou vir do alto. Foi como foi nos dias de Noé. Noé ficou construindo. O dia que começou a cair as gotas, de forma torrencial, aí todo mundo entendeu que 100 anos de construção, olha que duro que for a construção da sua casa, permanece construindo, Deus é fiel. O dia que Ele voltar, se a construção da arca da sua casa tem o caráter de Cristo nessa arquitetura, pode ter certeza, você será salvo. Do mesmo jeito que a chuva cai do céu e vem do alto, Jesus virá do alto e vai vir do céu. E Ele vai ver que a construção, a arquitetura, o design interiores da sua casa tem o formato do caráter de Cristo, porque a arca não é a igreja, a arca é Cristo. Foi a arca que salvou a família de Noé. Quem salva a sua família é Cristo, Cristo é a arca. Então construa o caráter dele na sua família. Para que você faça isso, você precisa estar ligado. Uma aplicação que eu faço dentro desse primeiro ponto é o seguinte: examine sua sensibilidade ao pecado. Presta atenção. Orgias, bebedices, impudicícias, contendas, ciúmes. Quantos de nós sofremos? Irmãos, presta atenção. Líderes, oficiais da igreja estão sofrendo com isso. Eu conheço, e eu posso falar isso. E nós, pastores, nós conhecemos os bastidores. Líderes sofrendo com contendas, brigas dentro de casa. Homens ciumentos, mulheres ciumentas, arrebentando com os filhos, arrebentando com o marido, arrebentando com a esposa. Perderam a sensibilidade espiritual, perderam a vida de comunhão, leitura da palavra e oração. Avalie sua expectativa pela volta de Cristo. Talvez você não ande com o pescoço levantado pelas coisas de Cristo. Você anda com o pescoço levantado por outras coisas, menos a de Cristo. Pergunte-se: minha vida demonstra urgência eterna? É sobre isso. Segundo ponto: rejeitai as obras das trevas. Olha o verso 12, meus irmãos. Olha o verso 12: vai alta a noite, vem chegando o dia, abandonemos apotítemi, apó, longe, títemi, lugar, um lugar longe. Deixa para um lugar longe, deixa naquele lugar longe. Rejeite, saia da sua casa, pegue a sua família, vai orar em algum lugar e deixa aquele pecado longe da sua casa, porque tem gente que está trazendo pecado para dentro da sua casa. E está dentro de casa, é porque está perto, não só de você, da sua esposa e dos seus filhos. Quando se trata de deixar, é o seguinte: manda para um lugar longe. Apolonge, de Apocalipse, apo longe, lipse escondido, um lugar escondido e longe. Aquilo que estava escondido e longe foi trazido para perto, por isso revelação. Aqui é escatológico. O que Paulo está falando aqui? Paulo está trazendo para nós aquilo que estava longe e escondido, está dizendo assim: olha, deixe as coisas que travam a sua vida, que demonstram que você está sonolento e hipnotizado. Sonolento e hipnotizado. E ele fala isso: manda embora, lança fora. Paulo apresenta a santificação como guerra espiritual. Na tradição reformada, isso se chama de mortificação do pecado. Olha só, Joe Owen escreveu: mate o pecado, ou ele vai matar você. Sabe como você mata o pecado? Na verdade, assim, é o contrário. Você tem que morrer para o pecado, para ele perder o poder sobre você. Vamos lá, você é casado, certo? A Bíblia fala assim: se você casou, que você não se separe, certo? Que você, crente, não se separe. Se o seu marido é incrédulo, quer se separar, deixa ele ir. Olha só, presta atenção, é a Bíblia, 1 Coríntios 7. Mas uma pessoa que é casada, julgo igual, não desigual, julgo igual. Minha mãe é viúva. Minha mãe não casou novamente, mas poderia, estava livre para fazê-lo, sim? Então, quando o meu pai morreu, ela estava livre para casar novamente, mas não casou, certo? Livre, quer dizer o seguinte, que se o pecado não morre para mim, então eu vou morrer para o pecado não ter poder sobre mim. Porque se meu pai morreu, agora eu estou livre. Meu pai, né, pai, esposa da minha mãe, ele não tem mais poder sobre minha mãe, porque não existe mais.
A única forma de você destruir o pecado na sua vida é você entender que você precisa morrer para o pecado não ter mais poder sobre você, porque senão ele vai matar você, como está matando muitos crentes dentro da igreja, muitos pais, muitas mães, muitas famílias. Você não vai me dominar mais, é sobre isso. Eu estou morrendo para você não ter mais domínio sobre mim. E está aqui os pecados sociais, orgias, é o que acontece na sociedade, as bebedices, a imoralidade sexual, a dissolução, as contendas e as invejas. É preciso rejeitar isso, meus irmãos. E essa rejeição é necessária. Um soldado romano jamais entraria em batalha usando roupas de dormir. Paulo usa a imagem militar porque o cristão está em guerra espiritual contínua, presta atenção. Em outras palavras, o verso que mostra lá os pecados, está dizendo assim, olha que tem cristãos que estão se vestindo com as peças de roupa desse mundo, bebedice, impudicícias, contendo invejas. Ele está dizendo assim, rejeite essa vestimenta. Tem crente que está comprando abadá. Quem sabe o que é abadá aqui? Só eu? O que é abadá? É aquela roupa do Nordeste lá, que faz você entrar na folia, não é isso? Ninguém quer falar, né? Eu não pego você depois do final do culto. É o crente abadá. E ainda chega rebolando da igreja. Paga caro por causa dessa vestimenta, mas não quer se vestir do caráter de Cristo. Gente, meu Deus, alguém que está vigilante, está pronto para se vestir com a roupa certa, para ter um encontro com o seu Senhor, ou para ter um encontro com o seu capitão, ou com o seu general. Não vai se apresentar de qualquer forma, porque tem azeite, tem presença do Espírito Santo, é sobre isso. Um soldado jamais entraria em batalha usando roupas de dormir. E o antagonismo doutrinário é o seguinte, o antinomianismo, antinominianismo, que é aqueles que são contra a lei. A graça permite relaxamento. Não, a graça não é barata, a graça não permite relaxamento. A graça é mais séria do que a lei. Lá em Hebreus fala aqui, presta atenção, lá em Hebreus está falando assim, olha, o crente que não tem noção disso, ele está arrumando um problema, não é com o diabo, é com o próprio Deus, porque a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele está dizendo assim que quem rejeita a graça está pedindo para que Jesus volte e morra novamente para os meus pecados. Isso não vai acontecer, isso é pisar no Filho de Deus. Então quem rejeita o Filho, rejeita a graça, já não é mais a lei, ele já morreu por causa da lei. Agora a graça é só para ser aceita. Só que quem rejeita a graça está arrumando um problemão com Deus, e Deus se torna um problemão para você. Não é com o diabo, meus irmãos. O nosso Deus, Jesus, quando morre na cruz, Ele livra você da ira de Deus, não do diabo. O diabo não pode fazer nada com você, se Deus não permitir, porque Deus pode ser a melhor coisa da sua vida, pode ser a pior coisa da sua vida. Entenda uma coisa, que Deus pode ser a melhor coisa na sua vida, ou a pior coisa na sua vida. O diabo não é nada perto do Deus que nós temos. Por isso que o temor é a Deus. O temor é a Deus. É sobre isso. Legalismo. Santidade que conquista aceitação. Quer dizer, eu me coloco sobre as regras de um sistema religioso. Ele está cego, ele não entende que a santidade com Deus é fruto de um relacionamento com Deus, de liberdade, de comunhão, de oração. Não, ele não entra na qualidade de vida de uma religiosidade. Ele entra na vida de comunhão com Deus através da espiritualidade, qualidade da vida do Espírito. E você sabe e consegue identificar cristãos que são religiosos e cristãos que são espirituais. Na fala, no discernimento, no conhecimento, no entendimento. Quando vai falar do problema dos outros, você entende quando a pessoa é madura, quando ela fala com misericórdia. Não é que ela fala assim, não, eu estou contando para o senhor saber, pastor,
para a gente orar, não é assim? E a gente conhece pessoas assim, como a gente conhece pessoas também que são maduras espiritualmente. Elas guardam e elas protegem os nossos irmãos que caíram. Eles não são coniventes com o que eles fizeram, mas eles protegem os seus irmãos. Graça, misericórdia, compaixão, é caráter, fruto do Espírito. É o que Jesus espera de você e de mim. O problema é que a gente esquece de tudo isso, vive de qualquer jeito, e a gente não deixa, não rejeita, não desperta para isso, não rejeita e quer vir para a igreja com a vestimenta do farisaísmo, achando que está agradando a Deus, representando para os homens e fingindo que é para Deus. Eu estou terminando. A aplicação é o seguinte: corte radicalmente com as ocasiões de queda. Tem gente que gosta de ver precipitadamente, de precipício. Quem anda nos extremos, anda à beira do precipício. Tem um amigo meu, que é pastor inclusive, ele brinca às vezes, sai tentação, mas sai devagarinho que eu estou gostando. Brincadeira dele. Falei, toma cuidado com essa fala, porque a gente começa a flertar com coisas que podem nos fazer cair, e a gente vai testando Deus, porque o lugar mais seguro desse palco é o centro. Se for para cair, e se acontecer de cair, que eu caia então pelo menos eu não caio no abismo. O problema é que a gente fica provocando Deus, provocando a igreja, provocando o pastor, provocando a família, provocando, e a hora que cai, leva todo mundo junto. É o tal do escandalon, um objeto de armadilha. Escandalon é um cipó que é feito com galho de árvore ou uma planta, que no meio de um caminho que já é feito, não é caminho que não é feito, é um caminho, uma trilha que já está pisada, aonde alguém que já passou, liga um cipó a outro, para que outro, onde ele passa, tropece. Está cheio de gente sendo referência, e as pessoas vão atrás de referência. Referência não é o endereço, mas mostra, está perto do endereço, não é verdade? Por isso que nós pastores, pais aqui, líderes, presbíteros, o máximo que a gente pode ser é referência. O endereço é Cristo. A referência nunca será o endereço. Aonde que é a igreja presbiteriana de Sertanópolis? O que é aqui na frente? O que é aqui à frente? O que tem na frente da igreja? É uma casa? Um estabelecimento aqui próximo. Lanche o quê? Como é o nome do lanche? Cido. Lanche do Cido. Alguém para onde que é a igreja de vocês? Sabe o lanche do Cido? Sei, então, do lado. A pessoa não chega porque conhece o endereço da igreja, mas chega por causa do lanche do Cido. Mas o Cido não é o endereço é aqui. O máximo que a gente pode chegar. Então aqui, pais, vocês não são endereço, vocês são referência. O endereço é Cristo. O endereço é Cristo. Por isso que ele fala aqui no terceiro ponto, revestivos do lanche do Cido? Revestivos da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, Maria? Não, revestivos do Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, o cabeça dessa igreja, revistam da mente dele. Por isso que fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu Deus, está falando isso, revestivos do Senhor Jesus Cristo, não é de mim, porque quando ele fala para imitar a mim, ele fala assim, me imitem como eu sou de Cristo. Faça o que eu estou fazendo, eu estou indo atrás dele, venham junto comigo, porque é ele, é sobre ele. E o final é esse mesmo, no verso 14, revestivos do Senhor Jesus Cristo, para dizer o seguinte, que olha aqui para mim, vou terminar com isso, quem primeiro dá prioridade para se vestir do caráter de Cristo, não tem tempo para pensar em coisa errada. Eu vou dizer por quê, no último versículo, e eu vou terminar antes do tempo, com a graça de Deus, porque você não sabe como eu sou, e eu vou conseguir. Quem prioriza
a querer a vestimenta do nosso Senhor Jesus Cristo, do teu Senhor, o esquadrão celestial, não tem o esquadrão da moda? Se Jesus chegasse na sua casa e fosse para o seu guarda-roupa, meu Deus, e o esquadrão da moda mostra tudo lá, né? Não mostra, quem já assistiu o esquadrão da moda? Só eu? Eu assisto por causa da minha esposa. Eu mesmo nunca gostei, mas eu fico lá assistindo. Se Jesus chegasse no seu guarda-roupa hoje, você acha que ele ia concordar com a sua roupa? Tudo bem, você é crente, claro, sou crente. Mas vamos falar dos valores, das vestimentas do caráter. Será que ele concordaria com você? No guarda-roupa, na sala de armazenamento do seu coração? Por isso que Jesus, quando você se apresenta para Ele, Ele vai organizar a sua vida. Tem coisas aí que não podem estar aí, eu não quero essa peça sobre a sua vida em nome de Jesus. Em meu nome eu não quero essa peça. Porque quem dá prioridade para o design interiores, aquele que vai moldar aqui dentro, e a palavra revestivos aqui, presta atenção, revestivos aqui no grego é enduo, no grego, que significa en, de dentro, entrar, duo, mergulhar dentro. Presta atenção, é você que, é a roupa que entra dentro de você, ou você que entra dentro da roupa? Você vai vestir uma blusa, a blusa vai entrar dentro de você? Não é você que entra dentro? É isso! Cristo, Ele te abraça e te protege com a vestimenta dele. Endua, mergulhe dentro de mim, e eu vou proteger você. Endu significa exatamente isso, alguém que mergulha, alguém que não tem medo de viver uma apneia espiritual poderosa, alguém que vai conhecer a profundidade, a altura, a largura e o comprimento das coisas de Deus, porque quem prioriza Cristo e quer ser protegido com Ele, com a sua vestimenta do caráter dele, para ter certeza, não vai, em outra versão, o que diz aqui? Nessa versão diz o seguinte, olha aqui, no verso, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais, olha aqui essa palavra, disponhais aqui significa no grego antes noia, mente, pronoia, antes pensar antes, presta atenção meus irmãos, quando você vai para a balada, quando você começa a se vestir, o que você começa a pensar antes? Já nu, presta atenção, fique comigo, porque é assim mesmo, para tudo, quando você vai se arrumar para ir para uma festa, e não estou condenando festa aqui, balada aqui, porque você pode vir para a igreja totalmente dormindo espiritualmente, e alegrando nem um pouco Deus, é a mesma coisa para a balada. Mas quando você se veste, você vai pensando em que antes? Você se veste para quem? Aí no mundo gospel, né? Ou no mundo gospel não, no mundo aí que as mulheres se vestem para as mulheres, não é verdade? Sim ou não? Não se veste para o marido, porque eu nunca vi ela perguntar para... brincadeira. Perguntou assim, ela perguntou para mim, amor, eu estou bonita? E se eu não falar, imagina que se eu não falar isso. Mas a gente se veste pensando antes para alguma coisa. Não disponhais, não pense antes nas coisas que envolvem a corrupção, a concupiscência. Está dizendo o seguinte, não pense antes, não se vista com bebedice, com orgia, outras coisas, mas não pense antes, segundo a perspectiva, o cenário da concupiscência, porque se você pensa antes nisso, é porque você não dá em primeiro lugar a tua mente para pensar na vestimenta de Cristo. Se você empresta a sua mente para pensar antes, então você vai se vestir já com a intenção de querer fazer o mau uso do desejo. Desejo é pecado? Não, mas o mau uso do desejo é pecado. Por isso que significa a palavra aqui no grego, corrupção, significa concupiscência, significa, olha aqui, você nunca vai esquecer, concupiscência significa mau uso do desejo. Corrupção o que é? É o mau uso do dinheiro público. Corrupção, concupiscência, é o mau uso da lei. Então a gente pensa antes, por isso que a gente rouba, a gente mata, a gente se prostitui, a gente articula, a gente cria armadilha, gera escândalos. Presta atenção aqui para mim, acorde. Se você prioriza a querer agradar o teu Senhor e viver para a honra e glória de Deus, entenda, você vai gravar isso, não vai esquecer também, quem vive para a honra e glória de Deus, vive se comportando segundo a vontade de Deus. Honra tem a ver com comportamento, glória, vontade.
Honra é radar, revelar o movimento das pessoas. Radar significa honra no hebraico, significa revelar o movimento das pessoas. Glória, doxa no grego, que é a opinião. Quem se comporta segundo a opinião de Deus, não dá espaço para pensar em coisas outras antes, que vai se envolver com o mau uso do desejo, a concupiscência. Deu para entender? Então, se você entendeu isso, toda vez que você se vestir, se vista, primeiro, com o caráter de Cristo dentro do seu coração. Certamente, quando Ele liga aqui dentro de você, e ativa você, você se veste segundo o que Ele queria, segundo o que Ele queria por fora também. E você gera testemunho com a vestimenta que também por fora você se veste. Amém, irmãos? E eu estou conseguindo terminar com a graça de Deus. Então assim, desperte do sono. Você vai embora para dormir hoje gostoso, sono comum, mas você vai estar ligado espiritualmente com Deus, amém? Pode ser que hoje Ele volte. Abandone, jogue para longe, num lugar muito longe, o que tem arrebentado com a sua família, a sua casa. Eu gostaria de chamar os nossos irmãos do louvor aqui, porque nós cantamos uma música aqui, que ele é digno, né? Digno significa valor suficiente, de valor suficiente. Ele é o suficiente, é aquele que tem um valor suficiente, ele é o maior valor para mim, e suficiente. Quando nós falamos que Deus é digno, assim, o Senhor é tudo para mim, e eu quero viver para a honra e glória do Teu nome, quer dizer, eu vou me comportar diante das autoridades, diante dos meus irmãos, os ídolos de fora, e eu vou me comportar vigilante diante do Senhor, porque o Senhor está voltando, e eu quero estar bem acordado espiritualmente. E talvez aqui, pai, acorde, mãe, acorde. Você precisa ser uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Jovem, honre seu pai e sua mãe. Respeite a sua avó, o seu tio, sua tia. Coisa prática. Agora aqui, Paulo não quer entendimento, Paulo quer comportamento. Ele não quer atenção, ele quer dedicação, prontidão. Porque todo domingo a gente vem aqui, como lá em Marília, a gente cria todo um cenário para se apresentar, também. Mas e antes? O que nós pensamos antes? Eu estou indo para a igreja para louvar o meu Senhor, para se entregar não no palco, mas no altar, porque palco é sobrevivência do artista, altar é a derrota do crente. Aqui no altar não tem chance de viver, você vem para morrer. Aqui não tem projeto pessoal. No altar não, no palco não. No palco o artista tem que acontecer, ele precisa da plateia olhando para ele. É para a gente não cair na tentação de Satanás. Por isso fala assim, olha, Pedro, sai daqui capeta, porque você cogita das coisas dos homens, você não cogita das coisas de Deus. Você pensa como os homens pensam, sentimentalmente, emocionalmente. Você quer glória para si. Quem é você, Pedro, para me proteger? Você acha que precisa de você? Isso é coisa do diabo. É sobre isso, irmãos. Bom, enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você fique em pé, por favor. Você faça uma revisão da sua vida. E que eu sei que você vai esquecer de mim, graças a Deus que você vai se esquecer de mim. Você pode lembrar das minhas brincadeiras, mas dos pontos você não vai lembrar. Sempre assim. Você prega uma semana, outra, pergunta, você viu os pontos? Não, eu vi só a piada que o senhor fez. Miserável. É miserável, ele só lembra da piada. Mas eu peço que o Espírito Santo, ele faça você lembrar daquilo que tocou no seu espírito, na sua alma. Que ele seja responsável por acordar você. E você vai, homem, você vai voltar a orar de madrugada, em nome de Jesus, amém? Mulher, você vai levantar de madrugada, Deus vai te acordar. Deus vai começar a acordar essa igreja. E não fique assustado. Deus vai começar a acordar pessoas para esse despertar poderoso que vai acontecer nessa igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não sou pentecostal, quase. Vamos cantar?
A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Venha nos envolver, Senhor. Molda o nosso ser. Queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Ora vem, Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Se esse é o desejo, declare mais uma vez, todo o seu coração. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus,
Aleluia. Irmãos, olha só. Oração que pede, oração que busca, oração que insiste. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: seja de qual forma for, pedindo, buscando ou insistindo, eu respondo. Só que tem gente que só pede. Tem gente que pede e busca. Tem gente que pede, busca e insiste, para medir a intensidade daquilo que você quer com Deus. Quando você pede algo para você, isso é muito importante para você, você não só pede e busca, você insiste. Por exemplo, você pode na sua casa daqui um pouco pedir a pizza e esperar ela chegar. Aí cada um com seus problemas vai demorar o tempo. Mas você pode pedir, estou indo buscar, mas chega lá, está demorando, passou do tempo que você começa já a brigar lá. Não, minha pizza, a minha pizza. Tão chato que você é, ele acaba olhando, entrega essa pizza para esse miserável logo. Isso a gente faz com as coisas do mundo, e para se livrar de você, eles entregam para você. Só que com Deus, Ele não tem problema de você insistir com Ele, Ele não vai mandar você embora. Peça, busque e insista. Quando Ele fala isso para os discípulos, Ele fala assim: se o Pai de vocês, que sendo maus, quando vocês pedem coisas, sabem dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ele está dando a dica: pedem, busquem e insistam com o Espírito Santo. É a melhor coisa. Vocês pedem tudo, buscam tudo e insistem com tudo, menos com o Espírito Santo. Ele está dizendo assim: peça, busque e insista com o Espírito Santo, porque está lá, está disponível. Eu vou dizer para vocês, Jesus está sentado à destra de Deus, o Pai está lá, mas quem Ele deixou aqui embaixo? O Consolador. Ele já está no nosso meio, e não está tão difícil de pedir, logo estar, de buscar porque Ele está aqui, de insistir porque Ele está aqui. E é Ele que vai transformar a sua família em nome de Jesus, a sua casa. Então peça o Espírito Santo, busque o Espírito Santo e insista com Ele. Aí você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua casa. Vai mudar você primeiro, não vai mudar o teu marido primeiro, vai mudar você. Aí você vai ver que você precisa mudar primeiro, porque quando você é transformado, quem fica do teu lado se sente constrangido. Amém? Para você rezar isso, pedir, buscar, você tem que estar muito bem acordado. Ninguém pede, busca e insiste dormindo. Então desperte, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar. Tudo que foi feito hoje, Pai, as orações, as intercessões, ali dentro daquela sala ali, Pai, nos bastidores, as orações, os irmãos, Pai, o preparo aqui, Pai, do ministério de louvor, Pai, os diáconos na porta, os presbíteros, eu não sei de quem estava nos bastidores, as mulheres dentro da cozinha, Pai, tudo que foi pensado, projetado antes, Deus, ali fora, nas mesas, esses detalhes, o culto infantil lá, Deus, tudo é para a honra e glória do teu nome. Então, Pai, receba a glória deste culto no teu altar. Nós devolvemos aquilo que é teu, Pai, porque o Senhor não divide glória com ninguém. Então a glória é tua, a vontade é tua, não é nossa. Então Deus, receba a glória deste culto, porque essa atmosfera que está aqui é do Senhor. É do Senhor. Vem Espírito Santo. Nós pedimos, vem Espírito Santo. Nós buscamos, vem Espírito Santo. Nós insistimos, vem Espírito Santo. Pai, apenas eu peço, Espírito Santo do Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor saiba da nossa estrutura para aguentar a tua presença. Apenas tenha misericórdia de nós, Deus. E que o povo de Deus entenda a tua manifestação no nosso meio, para que não haja, Pai, nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo, pensando que é uma ação demoníaca, mas que o Espírito Santo possa agir com liberdade, porque a tua palavra diz: onde há o Espírito, aí há liberdade.
e que haja discernimento com essa igreja, Deus, porque a porta está aberta para o Espírito Santo entrar. Então receba a glória deste culto no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais forte para Jesus, irmãos. Aleluia, seja engrandecido o teu nome, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, longe de nós a sonolência, amém, meus irmãos. Vamos continuar nosso coração fervendo por Ele, por Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Pastor Guto, muito obrigado pela sua instrumentalidade que Deus tem te usado e que cada vez mais seja usado assim, viu, querido? Deus continue abençoando sua vida, sua família preciosa. Receba o carinho dessa igreja, viu? Glória a Deus. Nós somos muito abençoados nessa noite, amém, queridos? Aleluia. Irmãos, antes de nós estarmos ministrando a bênção, foi preparado com muito carinho, muita dedicação, um espaço todo especial ali no nosso estacionamento, através da rede de mulheres, uma cantina. Com qual propósito? Para investir na rede de mulheres, especialmente no retiro de mulheres. Eu peço para que você semeie neste ministério, neste retiro, ao participar dessa cantina, onde também será uma bênção para você estar ali junto, o tempo de família. Lembrando que amanhã a pastora Audrey vai estar conosco, ministrando às 20 horas, reforçando aos pais. Amanhã haverá também o espaço Kids, tá certo? A rede Kids estará também atendendo, servindo os seus filhos. Eu quero orar sobre a sua vida, ministrando a bênção do Senhor. Aliás, pastor Guto, dê-me sobre a nossa vida a bênção do Senhor, querido. Receba a bênção, irmãos meus, sendo as suas mãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, esteja com você esta semana, este dia, esse início de semana, hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo.